11h06, você está aqui conosco, conectado no Pan News em toda a rede Jovem Pan News. Vamos retomar o assunto sobre o auxílio emergencial. 2021 começou, como prometido pelo governo federal, também chega ao fim. Essa ajuda, que começou no valor de R$ 600, ao longo dos meses diminuiu para R$ 300, mas que ajudou muita gente e escancarou também o Brasil real, pobre, excluído e dependente do Estado. Então, para discutirmos todos os efeitos do fim do auxílio e da economia brasileira, nós vamos conversar agora com o economista e professor do INSPER, Fábio Austrauska. Bom dia, professor, me ouve bem? Te ouço muito bem, Lívia. Bom ano novo para você e para todos que estão nos assistindo aqui na Pan News. Igualmente, um bom ano novo também para o senhor. Então, professor, vamos começar a nossa conversa, falando sobre os efeitos do fim do auxílio emergencial logo agora nesse início de 2021. A pandemia de coronavírus, ela escancarou, aprofundou a desigualdade brasileira. Como que o fim do auxílio irá impactar o país de forma econômica e social? Você resumiu muito bem o ano de 2020 do ponto de vista do auxílio emergencial. Ele acabou surgindo, esse auxílio emergencial, por conta de algo que ninguém esperava, essa pandemia, mas se mostrou ao longo dos meses, principalmente desde final de março, início de abril até agora dezembro, mesmo com a redução, um valor realmente muito importante, principalmente para aquela camada que nós chamamos, às vezes, de uma maneira até bastante cruel, de invisíveis na sociedade, aqueles que recebem ou que não têm praticamente renda nenhuma, que têm uma renda abaixo da possibilidade de sobrevivência, de sustentação, fez com que essas pessoas tivessem acesso ao consumo mínimo, ao mínimo de dignidade, e também mostraram que é possível movimentar a economia com esse tipo de auxílio. Então, foi um ano de um aprendizado bastante grande. O governo não tem, até este momento, para o ano que vem, fontes para manter este auxílio emergencial, mas não há dúvida que ele, se for interrompido, vai trazer um prejuízo ainda maior, do que aquele que nós observamos ao longo de 2020 por conta do coronavírus. Então, o ano que vem é um ano muito importante para que o governo busque fontes alternativas para que a gente possa manter esse auxílio emergencial por mais alguns meses. Bom, o senhor tocou em um ponto, dessa dificuldade econômica do governo em estender o auxílio agora em 2021, e é exatamente sobre isso a minha próxima pergunta, Existe o desejo, a necessidade, mas que esbarram na situação crítica das contas governamentais, com mais de 90% do PIB comprometido com a dívida pública. Então, professor, de fato, não há fôlego econômico para o Brasil estender esse auxílio? Qual que é a situação fiscal do Brasil nesse momento? Essa é a principal preocupação para 2021, a situação fiscal do país. O que nós observamos é que o governo, até o momento, ele recorreu ao fundo emergencial, emissão de títulos e a endividamento público, essa prática não poderá ser mantida ao longo do ano de 2021. O déficit, como você mencionou, já se aproxima a quase 100% do PIB. É uma situação muito complicada do ponto de vista de médio e longo prazo para equilíbrio das contas públicas, de maneira que tem ainda o agravante, vamos lembrar, da vinculação de boa parte dos gastos do governo. A maior parte dos gastos do governo é comprometida com o funcionalismo público, com salários, então há pouca margem de negociação, há pouca margem de sustentação de algum programa de auxílio emergencial do governo com a arrecadação atual e com os gastos atuais. O que se espera para 2021 é inevitavelmente que o governo tenha que colocar na pauta uma discussão de uma reforma tributária no sentido não só de reduzir a quantidade de tributos, mas de talvez buscar fontes alternativas de tributos, ou seja, embora seja necessário diminuir o número de impostos que existe no país, o valor geral provavelmente deverá aumentar. Aonde este valor deverá aumentar é que se discute. Inevitável será que a gente discuta ao longo do ano aquela velha discussão do imposto sobre grandes fortunas, sobre grandes rendas, de uma maneira ainda que transitória.
Essa é uma discussão da qual o Congresso, a sociedade brasileira, não irá escapar no ano que vem se quiser sustentar o mínimo de programa de auxílio emergencial e outras contas importantes do governo que já estão desequilibradas. Professor, alguns analistas dizem que esse ano de 2021 será decisivo para o governo Bolsonaro na questão da pauta econômica para uma possível reeleição em 2022. Qual que é a avaliação do senhor sobre isso? É verdade. Esse ano de 2020 ele vai ser decisivo nesse sentido, até porque quando chegar, né, o ano de 2022, né, o ano das eleições, a margem de governo, a margem de manobra do governo diminui um pouquinho por uma série de leis, inclusive, né, de responsabilidade e pré-eleitorais. Então, o que o governo tiver que fazer para mostrar serviço, para que possa, né, ter uma possibilidade, do ponto de vista econômico, né, de boa avaliação da população, da sociedade, para uma futura reeleição, terá que ser feita ao longo do ano de 2021, num cenário, como você bem observou, muito negativo. Ou seja, esse vai ser um ano, 2021 vai ser um ano provavelmente de muita dificuldade do governo em fazer funcionar sua pauta econômica. Já teve nos 2 primeiros anos, é verdade que neste ano de 2020, que passou por conta do coronavírus, boa parte não é algo que dependia de uma competência ou não do governo, mas 2021 dependerá, né, de articulação política, porque economia e política andam de mãos dadas o tempo todo, e parece que nós já vamos começar o ano com dificuldade, porque o governo não está conseguindo sequer colocar, né, os seus representantes, a sua posição vencedora lá no Congresso, para poder botar a pauta econômica, entre outras, né, com preferência no Congresso. Então será um ano decisivo e prevejo de muita dificuldade do governo, ainda mais do que no ano de 2020. Professor, além dos abalos econômicos que o fim do auxílio emergencial vai trazer para a sociedade brasileira, principalmente as camadas mais pobres, existe a preocupação social. Até dizem que economia é uma ciência social. Por quê? Com mais pobreza, maiores dificuldades, aumenta a violência, e não só a violência de assaltos à mão armada, roubos, mas também a violência doméstica, a violência infantil. Então, perto do que o Brasil está escancarado neste momento no quesito social, professor? Você bem lembrou, alguns economistas buscam encarar, né, a economia muito mais no sentido de uma ciência exata, né, de uma ciência voltada para números, mas a parte social é igualmente importante nas ciências econômicas. A gente não pode esquecer que toda a ação econômica traz um efeito social, porque afeta uma quantidade muito grande de pessoas, afeta milhões, né, sem exagero nenhum, não é modo de dizer, como nós vimos, né, durante o ano de 2020, afeta milhões de famílias, né? O que nós vamos ver ao longo de 2021 é um cenário onde o governo terá a possibilidade, né, de realmente manter algum tipo de benefício adicional àquela camada mais desprotegida, como nós vimos do ano 2020, ou então encarar um triste fato de um aumento de desemprego da população. Nós estamos atualmente com 14% da população economicamente ativa, né, desempregada. Essa população economicamente ativa está excluindo boa parte daquelas pessoas, daquelas famílias que deixaram de procurar emprego, seja por conta do medo, né, de contágio do coronavírus, seja pelo fato de terem tido temporariamente uma ajuda do governo na forma do auxílio emergencial. Cessado o auxílio emergencial, cessados os efeitos piores da pandemia com o surgimento da vacina e a diminuição do espalhamento da doença, nós teremos a volta de boa parte da população a buscar emprego. Estima-se algo em torno de 6 milhões de pessoas que voltarão a procurar emprego ao longo do ano de 2021 com o final do auxílio emergencial. Isso significa, né, e essas pessoas dificilmente encontrarão emprego, isso significa um aumento potencial de desemprego para o ano de 2021. Isto, regra geral, qualquer economia, né, a história mostra que não é um ingrediente nada positivo, pelo contrário, bastante de muita tensão social, como você observou, que o governo terá que enfrentar ao longo do ano de 2021.
Professor, no ano passado até foi cogitado, em alguns momentos, o aumento do valor, por exemplo, do Bolsa Família ou a criação do Renda Cidadã, mas, pelo visto, nenhuma das pautas avançaram até o momento. Se o Bolsa Família for estendido, tanto de valor quanto para pessoas que são aptas a receber esse benefício, o senhor acha que será possível suprir esse buraco que vai deixar o auxílio emergencial? É possível, né, é uma forma de atenuar, de amenizar o problema que nós temos aí pela frente, mas vamos voltar ao assunto principal. O assunto principal é de onde virão os recursos para que se possam manter algum tipo de auxílio emergencial, renda cidadã, Bolsa Família, Bolsa Brasil, Renda Brasil, o nome que a gente queira dar, né? Não parece ser através da criação da CPMF ou da volta da CPMF ou também qualquer outro nome que se dê para esse tipo de imposto que nós vamos conseguir resolver esse problema. O problema se resolve através de atenuar algo que foi exacerbado, cresceu, que aumentou durante o ano de 2020, que foi a desigualdade de crescimento entre as empresas e que terá um efeito na camada das pessoas físicas da população. Só não houve em 2020, porque o auxílio emergencial diminuiu essa distância, essa desigualdade social, porque temporariamente migrou recursos para essa camada mais pobre da população. Quando isso cessar, se cessar, nós teremos um aumento enorme e rápido de desigualdade social. Isso é um ingrediente muito ruim. Como é que se diminui isso? Através de uma reforma tributária que não faça apenas a criação de um imposto, a diminuição do número de impostos e a criação de uma carga tributária adicional, seja ela na forma de CPMF, seja qual for, mas que faça com que a camada com mais renda da população possa sustentar a camada com menos renda da população, ainda que temporariamente. Não é sustentar num sentido ruim, no sentido de esmola ou de algo parecido, mas sim no sentido de acordar para o fato de que essa desigualdade social existe no Brasil e precisa ser combatida na fonte, no fundamento, seja na saúde, educação e alimentação, que é o que proporcionou nas duas partes, né, saúde e alimentação, saúde e educação, não tivemos ao longo do ano de 2020. Isso também é outro efeito ruim para 2021. Então, a população teve acesso a uma alimentação por conta do auxílio emergencial, mas precisará ter, ao longo de 2021, também acesso à educação e saúde. Exatamente, professora. Para a gente finalizar, o senhor até disse que política e economia andam lado a lado, de mãos dadas, né? Uma coisa que nós vamos ter que acompanhar bem de perto, com certeza, é essa eleição para a presidência da Câmara e do Senado, que serão decisivas até para a tramitação e aprovação de qualquer texto com as propostas necessárias, não é, professor? Não há dúvida. A eleição agora do presidente da Câmara será fundamental para definir o quão difícil, ou menos difícil, porque fácil não será, a tarefa do governo ao longo de 2021. As pautas do governo mostraram-se ao longo do ano de 2020, já em 2019, mas principalmente em 2020, bastante diferentes daquela que a oposição tem, de uma maneira diametralmente oposta, isso de maneira quase que nunca tivemos visto, né, desde a redemocratização do país. E isso, se houver, né, uma presidência do Senado, da Câmara, que freie, né, uma pauta do governo, nós teremos uma dificuldade muito grande por parte do governo e por parte, inclusive, da oposição, porque um lado tem a caneta na mão, mas o outro lado impede que o outro assine alguma coisa que quer criar. Então, nós vamos ter um país que vai precisar de um pacto, né, entre governo e oposição para ter uma agenda mínima de sobrevivência do país, né? Não há como a gente ficar discutindo apenas qual vai ser o resultado disso para os efeitos eleitorais de 2022 ou qual vai ser o próximo governo. Mas, de fato, por mais difícil que seja, é olhar uma pauta, uma agenda que beneficie o país. E o país significa, nesse momento, beneficiar
ou buscar uma solução para aquela camada da população já bastante grande, 14% da população ativa desempregada, e que pode crescer até números bem maiores do que esse, até próximos de 20%, se a gente não fizer nada, se não tivermos uma possibilidade de crescimento econômico para o ano que vem, para esse ano, né, já de 2021, sustentada, e cuja participação do governo é fundamental. Sem dinheiro, né, e sem apoio, o governo não conseguirá fazer isso. Exatamente, assim a gente espera muito discernimento por parte dos políticos que têm o dever de trabalhar pela população. Professor, eu quero agradecer essa entrevista. Nós conversamos com Fábio Austrauskas, economista e professor do INSPER. Tenha um ótimo dia. Obrigado, Lívia. Obrigado para quem nos assistiu. Bom ano novo para todos.